Olá, meu nome é Rosana Rapizo, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu coordeno um projeto de extensão e iniciação científica, pesquisa, numa comunidade que se chama Complexo da Maré. É uma comunidade de favelas, que são 16 favelas, e que tem mais de 140 mil habitantes. Esse projeto ele se localiza numa escola, uma escola de dança, que se chama Escola de Dança Livre na Maré. Nós estamos lá desde 2016, atuando com grupos, com pessoas que frequentam a escola e que são bailarinos ou alunos dessa escola. A pesquisa que eu venho apresentar aqui, junto com as minhas alunas de extensão e iniciação científica, é uma pesquisa que pretende articular a prática com os grupos e comunidades, o construcionismo social e o contexto da formação em psicologia. A gente pretende lançar um olhar, né, sobre o processo de formação do estudante, focalizando especificamente o trabalho com grupos, em um contexto comunitário nesta comunidade. Usar o construcionismo social, esse campo de conhecimento, tem a ver com problematizar algumas noções que são muito ligadas ao indivíduo, como, por exemplo, conhecimento sendo como uma propriedade do indivíduo, as emoções, personalidade, muitas das coisas que a gente vem aprendendo ao longo dos anos dentro da psicologia. Quando a gente desloca o foco de interesse para fora do indivíduo, né? Para o que está entre as pessoas, né? A gente foca na linguagem, na interação, na comunicação, né? Então essa perspectiva propõe novas descrições para o trabalho com grupos e em grupos, né? Então a gente usa como recurso o discurso e a gente entende o grupo como um espaço dialógico, né? Essa pesquisa, ela teve como principal objetivo entender quais são os sentidos que os estudantes levam dessa experiência com o trabalho de grupos para a sua formação e como isso vai reverberar ao longo da sua trajetória de formação e também até mesmo depois da formação, quando eles já são profissionais, certo? Então a gente fez entrevistas com ex-alunos, focando nessa articulação e focando também na trajetória desses alunos e o que trouxe para eles, né, essa experiência em termos da trajetória profissional que eles pretendem seguir. Então essa foi nosso principal objetivo, né? E nós vamos, minhas extensionista e a minha aluna de iniciação científica vão contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Olá, me chamo Clara Lusório da Cruz. Sou aluna da graduação em Psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou bolsista de extensão do projeto Espaço de Conversas na Maré, pesquisa e intervenção em cenários contemporâneos,
que atualmente trabalha com atendimento de grupos na Escola de Dança Livre da Maré e na ONG Luta pela Paz, localizadas no conjunto de favelas conhecido como Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O Espaço de Conversas na Maré é um projeto de extensão e iniciação científica que possibilita as experiências com as práticas grupais na formação da graduação. E é no meio desse trabalho, desse projeto, que surge a pesquisa que nós estamos apresentando aqui, como uma forma de compreender um pouco melhor o impacto dessas experiências com as práticas grupais na formação da graduação em psicologia. Para compreender esses impactos, foram entrevistadas individualmente 8 alunas da graduação em psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essas alunas participaram do projeto Espaço de Conversas na Maré em momentos diferentes, entre os anos de 2017 e 2021, e permaneceram por pelo menos 2 períodos letivos atuando no projeto, e estão há pelo menos 1 ano sem participar. Todas as participantes foram bolsistas de extensão ou de iniciação científica em algum momento da permanência no projeto. Enquanto elas estavam no projeto, além de participar dos grupos de atendimento como facilitadoras ou como equipe reflexiva e realizarem a confecção dos diários de campo, elas também participaram de atividades em grupo e como reuniões de supervisão de equipe e grupos de estudo e leitura. As entrevistas com as participantes da pesquisa tiveram a duração de em torno de 1 hora e foram realizadas de forma online pela plataforma Zoom, sendo gravadas em vídeo e transcritas posteriormente. Após a transcrição, todo o material que foi gravado foi apagado. E as entrevistas contaram com um roteiro, com perguntas orientadoras para a conversa. As perguntas desse roteiro falavam, em geral, sobre o impacto da participação no projeto para a formação como psicólogo, sobre os momentos marcantes durante a participação, sobre os aspectos relevantes e sobre as características que fizeram diferença na trajetória dessas alunas. Através desses relatos, obtidos nas entrevistas, foi possível compreender melhor o processo da experiência com trabalho em grupos e refletir sobre os aspectos desse trabalho, que se destacam para contribuir na formação dos alunos de graduação em psicologia. Olá, meu nome é Gabriela Moura Pacheco, sou graduanda de Psicologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bolsista de iniciação científica do projeto Espaços de Conversas na Maré, Pesquisa e Intervenção em Espaços Contemporâneos. Os resultados dessa pesquisa são uma análise inicial da leitura das entrevistas com os entrevistados que participaram desse projeto de pesquisa e de extensão. E a partir desses diálogos, dois grandes temas se destacaram, né? O primeiro foi o encontro com o grupo e o segundo é os grupos no meu caminho. Uma conversa recorrente nas entrevistas foi como os participantes se interessaram pelo trabalho, né? As respostas eram diversas, o interesse foi às vezes pela prática, outras pelo público do grupo, né, no caso, e outras pelo contexto. E, no entanto, o padrão que conectava essas respostas aparecia sempre uma curiosidade por algo menos comum do que eles já tinham vistos na graduação, a atração pela saída dos muros da universidade e que saísse da ideia hegemônica da psicologia, que é apenas uma clínica individual. A primeira entrevistada, vou citar algumas entrevistas, a primeira entrevistada disse, abre aspas, a questão mesmo de poder ir para outro ambiente, né? Você sair daquele ambiente da UERJ, e esse na Maré era exatamente lá, na Maré. Era uma outra perspectiva de atuação, você poder também transpor essa visão da clínica da atuação em grupo, porque a atuação lá não é uma atuação clínica somente, mas sim uma atuação de relações sociais, fecha aspas. E a palavra potência
foi bastante frequente durante as entrevistas, muitas vezes trazia um espanto genuíno, né? Outra entrevistada disse, abre aspas, então, eu acho que eu diria para a pessoa ir, porque ia enriquecer muito e abrir a visão dela sobre a questão do grupo, porque eu acho que existe muito essa barreira ainda de não acreditar na potência dos grupos, de achar que não funciona, que as pessoas vão ficar envergonhadas e não vão falar. E é uma experiência muito rica, porque você aprende com seus colegas do grupo, você aprende com as pessoas que estão ali no grupo, você aprende, né? E de todos os jeitos ali você está ganhando conhecimento, fecha aspas. No percurso de formação e mesmo depois de formada, as entrevistadas destacaram durante a entrevista como prática com o grupo fez diferença na trajetória da sua formação, mas também na prática profissional, né? Dado que todas já estão formadas e atuando. Assim, a prática de trabalho com grupos foi citada como divisor de águas, e com destaque aos aprendizados vividos para além do grupo propriamente dito. Uma delas disse, se eu pudesse, sei lá, colocar em alguma figura, em alguma imagem, eu acho que diria que a extensão da maré foi um divisor de águas. Porque quando eu entrei na graduação, eu conhecia muito pouco a psicologia e eu achava que a psicologia era só um consultório particular. Então, quando eu entrei, eu entendi que eu ia me formar para fazer clínica. E podendo ter essas experiências de extensão com grupos, eu vi que era muito mais coisa. Que a atuação do psicólogo poderia estar inserida em muitos outros espaços, né? Além da clínica individual. E ter isso na prática da extensão mudou não apenas meu modo de ver a psicologia, como meu direcionamento na prática. Hoje eu sou professora e isso tem muita influência da minha experiência da extensão. Eu acho que definiria assim, como divisor de águas. A partir dessas falas, podemos perceber que a participação na prática com o grupo cria um novo entendimento para elas que é bem mais do que a prática em si, né? Por um lado, permite um olhar para si, para a potência de cada uma, ensaiando a construção de se sentir-se uma profissional, né? Por outro lado, traz a visão de um novo, de uma psicologia que é mais ampla, que é mais complexa e múltipla. E esse o divisor de águas, ou o pensamento fora da caixa, são metáforas de transformação, de abertura, de ressignificação, que são a trajetória de formação para além do acadêmico. Obrigada.